Olá, pessoal, tudo bem? Me conta aqui ao pé do meu ouvido, qual que é a sua dificuldade de entender o zumbido? Seja você uma pessoa que sofre com ele, quer entender mais, quer saber qual é o seu caminho de melhora, ou seja você um profissional de saúde que está muito interessado em aprender mais para poder ajudar melhor a sua população que roda aí em relação a zumbido na sua região. Fica aqui, se você quer aprender mais, seja para se melhorar, para levar para o seu médico toda a sua questão, ou seja para aprender e ajudar. Vale muito a pena. Hoje a gente vai fazer um negócio que faz umas semaninhas aí que a gente não faz, que é uma bela de uma sessão de perguntas e respostas. Hoje, eu e a minha equipe vamos tentar dar conta das suas principais dúvidas em relação ao zumbido. Algumas eu mesma vou responder, todas que vocês forem fazendo aqui que eu vou lendo e é coisa que eu acho que serve para bastante gente. E as que eu não der conta, a gente tem uma equipe cada vez melhor, de coração aberto, para tentar ajudar também dentro do conhecimento de cada um e dentro da possibilidade do que uma live aberta em rede social, que vai ter algumas pessoas assistindo agora e vai ter quase 3.000 pessoas assistindo em 2 dias, que é o que tem acontecido, dentro do que esse contexto permite a gente de responder. Estamos aqui no nosso trabalho voluntário, as fonoaudiólogas Flávia Santos, Annelise Uliano e Heloísa Helena. Hoje a doutora Ana Lúcia está numa viagem. Estamos aqui de coração aberto para responder o que for possível para que você possa fazer um upgrade do seu estado atual em relação à melhora. Sempre lembrando, a gente vem falando aqui também em relação aos caminhos da cura. E uma coisa que é muito importante, que vocês não dão muita bola, é o seguinte: antes de melhorar 100%, que é a cura, a gente tem que chegar no estágio da melhora dos 80%, dos 70%, dos 50%, dos 20%. Então, quando alguém melhora 20%, fala, mas não era o que eu queria. Eu queria cura, eu quero me livrar desse zumbido. Na minha cabeça, enquanto eu ouço a reclamação, tá assim. Podem ser os primeiros 20 minutos. Então, cada um olha de um jeito. A gente aqui é eternamente otimista, tá bom? Então, vai preparando aí a sua... Quer vir aqui, boneca? Vai preparando aí a sua pergunta, que eu e a equipe vamos passar aqui o pente fino. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer desse nosso restinho de domingo a melhor hora do dia. Vamos lá? Então, deixa eu só passar aqui. Isso, enquanto vocês vão me cumprimentando e se cumprimentando, sintam-se todos abraçados, tá bom? Abraço virtual também tem energia, também chega aí. Vamos lá, deixa eu pegar aqui na ordem, deixa eu ver o que vem aqui. Boa tarde, que gostoso ver isso aqui, ó. Mentoradas queridas também participando, coisa muito linda de ver esse movimento que vai se formando ao redor do zumbido, com abundância, com boa vontade. Vamos lá, minhas amigas queridas, é isso aí, vamos que vamos. Deixa eu ver a primeira pergunta. É só digitar a pergunta, tá bom, gente? O açúcar piora mesmo o zumbido? Lilian BT. Você deve ser nova aqui, né? Mas vamos lá. O açúcar em excesso é uma das causas de zumbido. Para algumas pessoas isso é uma ótima notícia, porque quando a pessoa diminui a carga de açúcar, o ouvido responde bem. Para outras pessoas, o açúcar não tem nada que ver com o zumbido. Então, Lilian, para você entender isso, tem que dar um passo atrás, que é, vem cá, boneca, o zumbido tem várias causas. O açúcar é só, vem cá, o açúcar é só uma delas, tá? Então, se você for a felizarda que tem o açúcar por trás do seu zumbido, é possível que você melhore com a mudança de hábito alimentar. Tá? E como eu já falei, tem gente que melhora e cura, tem gente que melhora uma porcentagem, estabiliza, e tem gente que fica tendo altos e baixos com a melhora do açúcar, com a diminuição do açúcar. Quer dizer, o zumbido abaixa,
a hora que enfia o pé na jaca de novo, o zumbido volta a crescer. E isso vai mostrando cada vez mais o vínculo entre as coisas, tá? Mas o que a gente fala? Como aqui não é o momento da gente dizer se o seu caso é disso, mas você quer vir no colo ou você quer vir, decida-se. Vem cá, deixa eu pegar você. Tem uma cachorra linda aqui, mas eu acho que ela tá indecisa. Então, pra gente saber do seu caso, é importante você ver se o seu zumbido piora quando você consome açúcar, se o seu zumbido... Vem cá, você é muito linda pra não estar aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui essa goitojura aqui. Fica pedindo pra vir no colo quando eu quero pegar. Vem cá, ó. Eu não vou chamar ninguém hoje, tá bom? Não é uma coisa mais fofa? Quem que tem animal de estimação aí? Esse aqui é vidrada em mim, gente. É uma coisa mais gostosa. Então, voltando. A questão, Lilian, é você poder perceber. Eu sei que aqui no grupo tem muita gente que já identificou que o zumbido reage mal com açúcar. Então, ó, cada vez que perceber que o zumbido reage mal, tem mais chance dele ter vínculo, tá? Eu falo, quem tem um zumbido com relação com açúcar é sortudo, porque este é um caso mais passível de cura do que outros que têm outras causas, tá bom? Vamos lá. Doutora, eu tenho zumbido, tenho algo interessante a perguntar. Boa tarde. Pri Suassuna. Cadê sua pergunta interessante? Ora as bolas. Peraí, deixa eu me aproximar aqui. Vamos lá. Você fica aqui no meu colo, tá bom, boneca? Apito no ouvido ocasional é o início de um futuro do zumbido? Pri Frância, HQI. Querida, tudo pode começar pequeno, né? Então, zumbidos ocasionais são mais tranquilos, mas sim, na linha do tempo, eles podem vir a virar algo mais contínuo, tá? Então, o que eu sugiro? Tenta ver em que contexto esse zumbido está aparecendo ocasionalmente. O que pode ser? Quando você aperta muito os dentes, está contraída aqui ou aqui, essa região vizinha do ouvido tem muita inervação conjunta com o zumbido. Quando você tá só estressada, quando você mastigou um alimento mais duro, tipo, né, um pão italiano, uma maçã, uma cenoura crua, e você acabou forçando mais isso, quando você tem alterações hormonais, quando você tem deficiências de vitaminas e minerais, tudo isso de fato pode dar um zumbido esporádico e que depois pode mudar e ficar constante, não é, Laika? Não é isso? Se eu tiver errado, você me corrige, tá bom? Então, gente, observa o contexto, tá? Antes de desesperar nem nada, a questão observa e leva para o seu médico essa informação. Quem mais? Pessoas que não têm zumbido podem ouvir os sons internos da cabeça e ser o próprio funcionamento? Ademir Jerônimo. Tem uma pesquisa de 1953, lá da Inglaterra, 2 ingleses, que mostrou que pessoas jovens e sem nenhuma queixa de zumbido, de problema de audição, de incômodo com sons, sabia dessa? Que essas pessoas jovens, quando estavam numa câmera anecoica, ou seja, a prova de som, de reflexão de som, percebiam sons internamente parecidos com a descrição que as pessoas com zumbido dão. A gente tentou reproduzir isso com uma aluna de doutorado minha em entre 2005 e 2007, não lembro mais exatamente, e a gente não tinha disponível uma câmera anecoica e, portanto, a gente usou uma cabina bem calibrada, com um som bem baixo, e pessoas jovens foram convocadas para ficar lá dentro, numa situação, tranquila, numa situação de foco, numa tarefa que tinha que resolver ali uma tarefa mental, em outra situação de foco na via auditiva. E com esse contexto a gente também conseguiu reproduzir que 74% das pessoas jovens, normais, assintomáticas, conseguiam perceber sons internos. Sai daquele silêncio, sai daquele nível de atenção, sim,
tudo volta ao normal e essa percepção é abolida. Então é possível sim que o funcionamento normal tenha sua fonte de ruído e que ela seja mascarada ao longo do dia por causa dos sons, porque o silêncio absoluto não é algo normal na nossa vida, não faz parte da nossa vida. Mesmo quando você sai desligando tudo e vai dormir no meio de um sítio, né, silencioso, sempre tem algum som. Ou porque o seu córtex, o nosso córtex auditivo, o nosso cérebro, corta a percepção de sons que são internos. Então, ninguém fica ouvindo o som da respiração o dia todo, mas a respiração faz um som o dia todo. Ninguém fica ouvindo o batimento cardíaco normal o dia todo. Ninguém fica ouvindo o intestino fazer o barulho, né, o peristaltismo, o dia todo, mas ele faz barulho muito tempo. Então, sim, é possível que os sons do funcionamento normal estejam sendo percebidos por pessoas absolutamente normais em determinados contextos de silêncio, ok? Vamos lá, aqui, piora muito com açúcar, né, Débora? Você não é a única, com certeza. Vamos lá. Tem o zumbido e a cera do ouvido tem tendência a acumular. Posso fazer lavagem de ouvido sempre? A lavagem de ouvido tem indicação quando a cera está acumulando, quando ela está causando queixas, quando ela está acumulando, quando ela está encostando perto do tímpano, que normalmente ela é empurrada com cotonete, tá? Então, a cera, em condições normais, é formada só no terço externo do canal do ouvido, tá? Então, quando ela tá lá profundamente, é que algo fez ela parar lá, tá? Mas sim, procedimento de lavagem de ouvido feito por mãos experientes tem pouco risco, tá bom? E, de fato, quando a pessoa acumula bastante cera, ela pode piorar o zumbido, tá? Álcool piora além do açúcar, com certeza. Para quem costuma ter um organismo que reage mal, um pâncreas que reage mal à ingesta de uma carga grande de carboidrato, de glicose, né? Isso acontece com o doce, pode ser um pudim, um sorvete, um chocolate, pode ser bebida alcoólica, né? Na hora da digestão, o produto final é uma carga grande de glicose que tem tendência de fazer um pico de insulina em quem tem um pâncreas hiperreativo. Faz um pico de insulina, depois faz um rebaixamento de glicose e tanto o pico de insulina pode dar zumbido quanto o rebaixamento de glicose que vem posteriormente. Então sim, quem normalmente piora com álcool também piora com doce e vice-versa. É uma maneira pela anamnese da gente descobrir que essa questão digestiva está envolvida de alguma maneira. Ela pode ser, veja, ela pode ser a causa do zumbido, tipo, conserta isso e some o problema, ou ela pode ser um adjuvante, tem outra causa, e daí o açúcar ou o álcool é apenas o piorador, vamos dizer assim, da situação. Vamos lá, que mais? Perguntas interessantes aqui. Laika, o que você tá achando hoje? Conta aí. Eu tenho zumbido e quando faço esforço físico, meu ouvido fica entupido. Abelha. Ótima pergunta, tá? Eu achava, olha só, tinha gente que falava assim, que fazia uma corrida de rua, uma maratona, cruzava a linha de chegada e depois o ouvido ficava entupido. E eu sempre pensei assim, deve ser hipoglicemia, né? Porque a pessoa que está fazendo uma atividade física dessa natureza gasta toda a energia, né? Então, e hipoglicemia, de fato, é uma causa de ouvido tampado. Mas não. Aí a gente foi conversando com um dentista, um amigo super bom, e ele falou, Tani, muita gente nessa vida corre, faz atividade física travando os dentes. Independente do nível glicêmico, a pessoa tem esse hábito, ó. A musculatura da mastigação ou a musculatura do pescoço aqui, ó, tá contraída enquanto tá fazendo uma atividade física de perna. Ou seja, contraturas desnecessárias.
E sim, isso é uma causa de ouvido tampado de origem muscular, também mais fácil de ser tratada com manipulações dessa musculatura, com fisioterapia, com osteopatia, com quiropraxia, com massoterapia, com alguém que entenda, tá? Mas sim, é uma causa muscular, então assim como a causa do açúcar, também é mais fácil da gente conduzir essa pessoa para cura ou para uma melhora importante, tá? Beleza. Aí, like, alguém gostou de você. Alguém falou que você é uma lindeza. Isso porque só viu de fora, né? Se visse por dentro. Vamos lá, vamos lá. Quem mais, quem mais, quem mais? A equipe aqui já tá toda aqui respondendo, né? Vamos lá, quem mais? Deixa eu ver uma pergunta que serve para todo mundo. Meu zumbido apareceu de repente. Tem dois tipos de zumbido em relação ao tipo de aparecimento. Ou assim, ó, pá, de repente vai dormir sem ele, acorda com ele. Ou aquele que vai chegando aos pouquinhos. Pituca. Que vai chegando aos pouquinhos. Aí, vou deixar aqui para vocês verem essa lindeza de cã. Linda. O que vai chegando aos pouquinhos, vai às vezes dar um oi, depois volta, entra naquele zumbido intermitente que alguém tinha perguntado antes. Aí um outro dia dá um oi, depois ele volta, vai embora, aí ele pode ficar contínuo, então uma chegada gradativa. Ou então um que já é constante, mas ele vai chegando baixinho e depois, ao longo do tempo, ele vai crescendo, tá? Então, aparecer de repente dá origem a determinadas suspeitas, tá? E principalmente, de repente, precisa ver a audição. Todo mundo com zumbido precisa ver a audição. Mas quando chega de repente, o zumbido tem chance de fazer parte de um quadro que chama surdez súbita. O zumbido vem de repente, mas uma perda de audição também vem de repente. E isso sim, é uma coisa que é uma das pouquíssimas urgências da nossa especialidade, é surdez súbita, porque quanto antes tratar, maior a chance de melhorar. Quem mais? Ainda não fiz audiometria, tem uma semana da quimioterapia. Pri Suassuna, sinto muito que você esteja fazendo quimioterapia. Faça, se você tá, eu perdi alguma coisa aí pelo jeito, tá? Se tem zumbido, faça a audiometria, peça para fazer, tá bom? Quem mais, quem mais? Ó, o zumbido some e volta de um dos lados e depois fica um barulho de porta rangendo quando abre e fecha a boca na mastigação, tá? Então tem um ruído que daí você precisa ver se é da sua ATM ou se é uma modulação do som do seu zumbido, tá? Mas zumbidos que vai e vem, em geral tem um melhor prognóstico, é o vai e vem com alguma coisa. Tenta fazer uma anotação, se não tá claro para você, tenta ver o que é que pode estar envolvida com esse vai e vem, tá? Anotando, se não for tão fácil, anota o que foi no dia que veio, quanto tempo ficou, que dia da semana era, o que você fez, o que você comeu, se você estava apertando muito os dentes, se você tá num grau de estresse a mais, para você chegar nessa resposta, tá bom? Quem mais, quem mais? Ó, quais os possíveis tratamentos para zumbido pulsátil sem perda auditiva, angiorressonância normal, exames de sangue normais? O zumbido apareceu após 10 dias de tomar hidroxicloroquina, pelo jeito, tá? Então vamos pensar assim, zumbido pulsátil, 2 caminhos para a gente investigar, da esquerda e da direita. Um dos caminhos zumbido pulsátil tem algo a ver com a circulação, com a passagem do sangue dentro de uma determinada vasculatura perto do ouvido. Pode ser perto do ouvido na frente, atrás, pode ser acima do ouvido, pode ser abaixo, nas redondezas. Então que o ouvido esteja ouvindo a turbulência da passagem do sangue nas imediações. Então uma causa vascular circulatória. Esse é o racional que faz a gente pedir angiorressonância, tá? Então, supondo que realmente ela tenha sido
bem feita e bem analisada, né? Porque eu mesma já peguei laudo de... Quer descer? Laudo de angiorressonância normal, onde nitidamente a imagem mostrava uma assimetria de vertebral, né? Então, tem coisas que o radiologista pode considerar normal, porque de fato algumas pessoas sem doença têm, tá? Então, assimetrias são comuns. Mas a assimetria pro lado do zumbido pulsátil, eu paro e penso duas vezes. Então é nesse sentido que eu tô colocando uma pulga atrás da sua orelha com a questão angiorressonância normal, tá? E o outro caminho é sintoma de um zumbido de origem muscular, que em geral não vem sozinho. Tem o zumbido pulsátil, junto com uma hipersensibilidade auditiva, junto com uma sensação de ouvido tampado, não precisa ser tampado direto, mas um tampa e destampa. Então, vem junto com uma síndrome, um conjunto de sintomas que podem fazer parte, tá? Então, tenta ver nessa linha. Ou é circulatório ou é muscular. Se for muscular, a ideia é tratar do jeito que eu respondi para outra pessoa, tá bom? Na linha da fisioterapia, da osteopatia, da quiropraxia, da massoterapia, de alguém que veja toda essa parte muscular. Sempre lembrando a importância também do dentista dentro dessa avaliação. Também um dentista que entenda minimamente de zumbido, né? Porque não adianta, não é, Laika? Não adianta em gente que vai ouvir isso e falar assim, não tem nada a ver, não é verdade? Porque o povo que é do gente não tem nada a ver, que me desculpe, né? Não merece fazer parte da nossa equipe. A gente gosta de gente que, ok, vamos analisar, descartar, assim, nunca ouvi falar. Não pode, sim, também, né? Então, eu espero que esteja ficando claro para vocês. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Opa, olha aqui. Flávio Med. Meu zumbido foi causado por um trauma acústico, era bilateral, agora tá somente do lado esquerdo e mais alto. Olha, eu vou falar pra você, Flávio, um negócio que eu ia falar ontem no congresso, mas eu já tava cansada demais. Olha, 3 dias de congresso, a minha cabeça tava assim, ó, socorro, meus neurônios estão pedindo um descanso. Mas eu vou falar o que eu ia falar. Eu sou do tempo que a gente pensava que o único jeito de ruído atacar o nosso ouvido era dar uma porrada assim na cóclea e dar uma matadinha em algumas células ciliadas, tá? Então, existia uma lesão, visível ou não na audiometria, e por causa dessa lesão tinha o zumbido. Hoje a gente sabe que tem 3 mecanismos do ruído alto, do trauma acústico, estragar a nossa via auditiva e, portanto, causar o zumbido. Um é esse, continua sendo. Um é antes do ouvido, que é o músculo tensor do tímpano, então já na orelha média, o músculo que tem uma função normal de contrair e relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair fica. E fica contraído que nem o trapézio, que é um músculo que passa anos contraído, tá? Então, perder essa habilidade de contrair e alongar é uma das causas de zumbido depois de uma balada, uma festa, um show, um concerto, né, whatever, tá? E a terceira parte é no cérebro, é uma neuroinflamação. Depois de exposição a ruído, o cérebro responde liberando substâncias, chamam citocinas inflamatórias, que são as mesmíssimas liberadas em vários processos inflamatórios no pé, por exemplo, na Covid. Lembra desse termo, tempestade de citocinas, que ficou bem famoso na Covid? O cérebro também reage. Então, são 3 instâncias diferentes, né? O músculo tensor do tímpano, as células ciliadas externas ou internas, ou as fibrilas ali do nervo auditivo, e a neuroinflamação, tá? Então, isso aqui fica para todo mundo. Quando você me fala, meu zumbido foi bilateral, agora é unilateral, é só a esquerda, que ótimo, direito sumiu, excelente. O que não combina é o esquerdo aumentou. Então,
a cicatriz de um trauma acústico não tende a aumentar, a menos que você repita a exposição a novos traumas acústicos. Então, entendendo que seu ouvido é vulnerável a ruído, o que é o pior para você fazer é se expor sequencialmente a ruído, tá? Então, se você precisar ir, vá diminuindo o volume, que é usando o protetor de ouvido, e diminuindo o tempo de exposição, que é fazendo intervalos de 10 minutos mais ou menos por hora de exposição. Então a ideia é você entrar no ambiente e sair, entrar no ambiente com determinado ouvido e sair com o mesmo ouvido, e não com um ouvido pior do que o que você entrou, tá? Mas depois você me fala se você teve um novo trauma acústico. Eu acho que é isso que faz sentido, não é, Laika? Pra você também, né? Então tá bom. Vamos lá pra frente. O zumbido pode ser de causa emocional ou isso é mito? Ai, socorro, Lilian, o emocional nunca é mito. Já tira essa crença da sua cabeça. O emocional tem um potencial de causar muitas coisas diferentes. É uma pena que ainda tem muitos profissionais de saúde que não levam isso em consideração. Por outro lado, como as pessoas hoje não estão normais, assim, é difícil achar alguém que não esteja ansioso, que não esteja deprimido, é difícil, tá? O que acontece é também fazer o outro ir para o outro extremo, achar que tudo é da ansiedade ou da depressão das pessoas, tá? Então, eu particularmente gosto de um olhar na parte orgânica, física e na parte emocional também. Faz sentido para você? Tá? Então, eu realmente não considero isso mito de modo algum. Beleza, vamos lá. As meninas aqui respondendo um monte, agradeço. Tem um zumbido. Aliás, meninas que estiveram no congresso comigo, né? Flávia e Annelise. Espero que vocês estejam recuperadas. Eu hoje tô num dia assim, parece que eu tô meio de ressaca de tanta informação que entrou aqui. Vamos lá. Tenho zumbido há 2 anos. No início era normal se eu tivesse ao pé de uma máquina a trabalhar. O zumbido sumia. Claro que um tempo depois voltava. Ainda hoje, por vezes acontece. Deixa eu ver. No início, ele sumia se você tivesse com uma máquina. Quer dizer, ele mascarava quando você... quando tinha um som da máquina. E depois ele parou de mascarar. E depois voltava, lógico. Porque para de mascarar ou faz uma inibição residual. Ainda hoje, por vezes, acontece essa inibição. Então, se é isso, J. Matias... Alguns zumbidos, o zumbido tá aqui, você coloca determinados sons aqui ambientais, o zumbido inibe, não é só que ele mascara, tá? Mascarar eu tiro o som, ele tá igual aqui depois, tá? Eu não percebo enquanto eu ponho o som, mas a hora que eu tiro, ele tá aqui. Inibição residual eu ponho o som, seja da máquina, seja, sei lá, qualquer coisa de aplicativo, ele inibe. Quando eu tiro o som, ele ainda fica inibido um tempo. Geralmente minutos, raramente horas. E isso é inibição, um residual. Resíduo daquele som quando ele estava presente, tá? Esse é um fenômeno, uma delícia de ter. Às vezes ele acontece na audiometria. Fica aí a dica para o pessoal da fonoaudiologia, tá? O paciente que vai fazer primeiro a audiometria, depois a acufenometria e depois o limiar de desconforto a sons, o que acontece? Os sons da audiometria são capazes de fazer uma inibição do zumbido, tanto é que chega no momento de medir, a pessoa fala assim, mas agora eu não tô ouvindo o meu zumbido, né? São aqueles casos que a gente fala, nossa, que delícia, é viável de ser inibido por sons, né? A pessoa tem que dar uma voltinha, esperar um pouquinho o zumbido voltar para daí medir de novo, tá? Então, inibição residual pode ser a resposta do J. Matias e já servindo aqui para vocês. Ué, por que entrou uma frase aqui? Vamos lá. Espirrou, Laika? Você espirrou? Eu ouvi isso, lindona.
Vamos lá. Gente, peraí que esse touch aqui parou, vamos lá. Nossa, as meninas estão respondendo tanto aqui, ó, tanta coisa. Doutora Teni fez uma palestra maravilhosa, tô me recuperando, muito feliz por esse momento incrível que foi proporcionado aos profissionais nesse congresso, agradeço. Vai ver o motivo da minha ressaca, é esse ainda, viu? Realmente, olha, aquilo ali já entrou pra história aqui, né? Ó, vou mexer com vocês aqui, já cheguei no fim das perguntas aqui. Como é que vocês que estão hoje aqui na live, ó, agora nesse momento 64 pessoas, como é que vocês lidam com a espiritualidade, que foi o tema da nossa, de uma das nossas palestras no congresso, que é essa que a Flávia tá contando aí. A gente foi chamado para coordenar uma mesa redonda, quem segue a gente viu nos stories, né? E a ideia era mostrar evidências, né, da espiritualidade como uma fonte de ajuda, independente de religião, em paralelo com a religião de cada um, né? E o uso para cada um dos profissionais e o uso dos profissionais para cada um dos seus pacientes, né? E a gente estava na maior sala do congresso. O congresso tinha lá 16, 17 salas ao mesmo tempo, né? E a nossa sala tinha 600 lugares, segundo o organizador. E a sala estava cheia de médicos e fonoaudiólogos interessados em ver sobre esse tema da espiritualidade. E, de fato, foi muito legal, né? Realmente, acho que juntou, não é? Se você tivesse lá, Laika, você não ia nem acreditar. Eu acho que mostrou pra gente o quanto, de fato, muitos profissionais são abertos, mas talvez que nem eu, que era no armário, né? Porque mostrar esse lado na própria comunidade científica é garantia de levar tapa na cara, né? Mas enfim, quando a gente sai do armário, realmente dentro dessa questão da espiritualidade, realmente a gente vê que conecta com vários outros profissionais. E eu já né? Isso foi uma aula inaugural no congresso da Fundação Otorrinolaringologia, que é o maior e o melhor congresso de otorrinolaringologia do ano, tá? Junta mais de 3 mil pessoas, tá? De 3 mil profissionais. Então, realmente foi um marco pra gente essa participação. Mas o que eu vou falar da minha vida aqui? Como eu já dei um monte de entrevista ali voltada para público e nunca para a comunidade científica, muitos pacientes já me procuram a primeira vez e eles já vêm com questões espirituais, com demandas, com perguntas e com confissões ou com sei lá o quê. Eles já vêm. Então, na minha atuação de consultório, isso não é uma coisa nova. O novo é realmente ter colocado isso na pauta para a gente juntar profissionais. Como eu fechei o evento, né? Eu fechei essa palestra com essa frase. E isso é só o começo, né? Ver tanta gente assim, é lógico que no congresso do ano que vem vai ter mais coisa. Faz sentido para você? Espero que faça, né? Porque é um outro instrumento de melhora de zumbido e de vários outros sintomas crônicos e que acaba juntando várias evidências. Mas a gente pensa nisso quando? Eu particularmente penso nisso quando a gente tem um médico bom tratando um paciente bom, quer dizer, bom porque ele adere ao tratamento, ele tá motivado, ele quer fazer. Isso aqui não é suficiente para lidar com o sintoma, no caso o zumbido, para mim, para outros profissionais, outros sintomas, uma rinite que nunca passa, uma faringite, uma crise de asma que nunca passa, apesar do ambiente já tá bom, tá medicado, nunca passa, né? É quando os casos são rebeldes aos tratamentos convencionais, tendo um profissional bom e um paciente que faz, né? Porque profissional bom e paciente que não faz, tem um monte. Paciente que é bom e profissional que não é bom, tem um monte. O refinamento desse raciocínio e se tiver outras causas que a medicina convencional não está acostumada a ver? Não é uma pergunta que vale a pena a gente se fazer? O que você acha? Tá? Então, se a gente olhar, tem coisa que a gente ainda não sabe.
que em 30 anos de zumbido já tem tanta coisa que eu aprendi que é impossível a gente achar que a gente já sabe tudo. Impossível. Mais 30 anos, vou aprender um monte mais, né? Esse é o racional, o conhecimento nunca termina. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar, ou vocês que estão aqui hoje me assistindo, tem que parar para pensar assim, o quanto o meu caso de zumbido já foi bem tratado por profissionais de confiança, de conhecimento na minha cidade ou online, como é o nosso caso, e tudo que eu faço direito, do jeito que eu fui informada a fazer e nunca melhora nada. Não é nunca cura, é nunca melhora e o meu sofrimento só vai aumentando. Essa é uma pista também para a gente pensar na espiritualidade, tá? As pessoas que, de novo, bem orientadas e fazendo direito, o nosso cérebro tem uma tendência enorme. Quer descer? Eu vou te botar lá para baixo. Eu vou te botar, dá tchau aqui, ó. Dá tchau pro povo. Vem cá. O nosso cérebro, gente, tem uma tendência enorme, acreditem nisso que eu tô falando, de adaptar as coisas que são contínuas. Enorme. Então, se deixar sem fazer nada, existe uma tendência do zumbido ser colocado dentro de uma gavetinha, trancado lá dentro, sem tratamento, porque o cérebro trabalha com essa espontaneidade da habituação. Do mesmo jeito que ele deixa de perceber o tato, né, a roupa encostando na pele, todas as partes cobertas. Do mesmo jeito que ele deixa de perceber o cheiro de um perfume maravilhoso depois de uns minutos, mesmo que o cheiro ainda exista, ele pode deixar de perceber o zumbido, desde que ele não seja associado a nenhuma coisa de perigo, porque o perigo faz o nosso cérebro reptiliano agir como se fosse um instinto de sobrevivência. E aí sai da frente, né? Porque daí não dá para conter essa força do instinto. Então, todo mundo que passa por uma sessão de neutralização do zumbido, das dúvidas, dos medos de Alzheimer, medo de piorar, medo de ficar surdo por causa do zumbido, medo, né? Um monte de coisa que rola na cabeça de algumas pessoas, a hora que a gente neutraliza, que o paciente se permite neutralizar essas informações, muitas vezes o cérebro está a seu favor e coloca essas informações lá na gaveta, tá? Então, gente, para essas pessoas que nunca adaptam esse sofrimento, é onde a gente tem que se perguntar, e se tiver rolando alguma coisa que não tá no escopo de sair numa ressonância, de ser mostrado numa ressonância magnética, por exemplo. Não tá no escopo de ser mostrado numa audiometria, por exemplo. E é aí que o feeling tem que ser ativado, tá? Ok. Márcio Rodrigues. Deixa eu só ver aqui. Aqui, Valquíria, antes do Márcio. Por um bom tempo perdi totalmente a fé. Agora que tô voltando aos poucos, mas ando um pouco descrente ainda. Né? Eu sinto muito que você tenha perdido a sua fé. Tá? Fé eu acho que é fundamental. Fundamental. Fundamental, Valquíria. E se eu puder te ajudar em alguma coisa, que fique com essa minha palavra. Fundamental. Tá? Faz o seu melhor para tentar olhar para as coisas de uma outra maneira. Tem muita evidência do efeito benéfico da espiritualidade na saúde. Um dos slides que eu mostrei era uma pesquisa da PubMed, é um banco de dados grande, enorme, né, de pesquisa. Se você digitar lá spirituality, né, espiritualidade, vem quase 30 mil referências, quase 30 mil, mostrando que a ciência da espiritualidade tá em dia, tá? Então, acho que daí é questão de cada profissional e cada paciente olharem para isso também, tá? Então, perda de fé realmente é complicado. Independente da força do motivo, né? Se você perdeu, você pode achar de novo. É diferente de quem nunca teve, né?
Vamos lá. Aí, cadê a outra que eu tinha selecionado? Já perdi aqui. Vamos lá. Concordo que a eficácia do tratamento depende de vários fatores. A equipe de saúde competente, colaboração da pessoa em tratamento, além de outros fatores, dieta adequada, espiritualidade, etc. Até onde... Se a pessoa tá aqui, né? Como eu falo, na primeira consulta ela tá nessa etapa, ela quer chegar aqui. O quanto ela vai conseguir andar vai, de fato, depender de uma série de fatores, tá? Faz muito sentido o seu comentário, tá? E nisso é o que eu falo, paciente bom e médico bom são dois detalhes, dois parâmetros desse processo, tá? Vamos lá. Espiritualidade, yoga, meditação, etc. Com certeza, tem muitas coisas que são consideradas dentro da questão da espiritualidade. A meditação é uma com 6 pesquisas em zumbido, tá? Meditação para zumbido. 6 pesquisas mostrando eficiência. Tá? Pode ser ela sozinha, pode ser ela comparada com outra coisa. Tem uma das pesquisas que compara meditação com relaxamento, com técnicas de relaxamento por 2 meses. Então, sessões semanais de uma ou de outra, 8 semanas. E ambos os grupos de pessoas com zumbido melhoraram. Mas a meditação proporcionou uma melhora um pouco mais acentuada do que o grupo do relaxamento. O importante é melhorar. E como eu falei antes, se for melhorar 20%, 30%, 50%, isso pode ser só o começo. Nenhuma pesquisa acompanha as pessoas ao longo de toda a vida para a gente saber. Mas as pesquisas, como pesquisa custa caro, né, para sustentar esse processo de observação ao longo do tempo, a ideia é que várias informações que a gente tem acompanham o paciente dentro de um certo período viável e a gente às vezes não sabe o que acontece depois desse período. E por isso a nossa pesquisa dos agora 162 casos de cura de zumbido, a gente semestralmente entra em contato com eles de novo, mas daí é só um contato, né, para não usar uma estrutura, para não ter um gasto a mais. Para ver se eles, a partir do momento que entra e cura, semestralmente, quem se sustenta na cura do zumbido, quem tem recaída. E aí, quem tem recaída, a gente tenta analisar. Foi recaída por estresse, foi recaída por uma nova exposição a barulho, foi recaída por uma outra situação, com uma perda de audição, um remédio, uma enfiada de pé na jaca homérica dessas alimentares, etc. E depois, semestralmente, volta para ver se aquela recaída permaneceu ou se aquela recaída já sumiu de novo e a pessoa voltou pro estágio sem zumbido, tá? Então não é fácil ter pesquisa de acompanhamento a longo prazo e é o que a gente vem fazendo, se Deus quiser, vai fazer aí por bastante tempo para ter respostas que a gente até agora não conseguiu ter, tá? E segue o jogo, né? Segue o jogo, porque enquanto eu estiver aqui encarnada, gente, eu estarei pensando em alguma coisa para fazer. Vamos lá. Aqui. Joyce Caribe, maravilhosas, foi bom, né? Foi muito bom, realmente. Tenho muita fé, mas sinto que preciso evoluir muito ainda. Ué, quem não? Quem é que já chegou no topo? Todos nós precisamos e tá tudo certo, só vamos. Eu não perco a minha fé nunca. Que lindo isso, Débora. E eu também. Fé inabalável aqui. Que ótimo que a ciência está se abrindo para nova espiritualidade, se abrindo para a espiritualidade. É isso aí, Heloísa, a gente merece, né? Os pacientes também. Vamos lá, quem mais? Tenho zumbido unilateral à esquerda. Audiometrias identificaram perda do tipo neurosensorial de grau leve nas altas frequências no ouvido esquerdo, que segundo o otorrino são causadas pelo zumbido. Faz sentido isso? Oh, socorro. Vamos lá. Ó, então, para quem tem zumbido à esquerda, perda de audição à esquerda, o primeiro fator que a gente tem que pensar é: se esse zumbido
é parecido com um apito e a audiometria foi feita com tom puro, porque o tom puro agudo parece um apito. Então chega lá numa determinada frequência aguda, o paciente confunde o zumbido em apito dele com o som em apito que ele está ouvindo do aparelho do fonoaudiólogo, tá? Então pode existir uma perda real, e daí a perda justifica o zumbido. Eu sou dessas que não consegue acreditar que o zumbido causa perda, tá? Que sendo o zumbido uma reação, uma hiperatividade, eu não consigo acreditar que isso lese as células, tá? Não sei, por enquanto não fez sentido para mim, tá? Então eu sou dessa teoria, que existem perdas que justificam a presença do zumbido, embora nem toda perda gere zumbido, tá? Então achar que o zumbido causa perda é a mesma coisa que achar que o zumbido causa Alzheimer. Então as pessoas que têm zumbido hoje, elas ficam com medo do futuro por causa dessas falas que hoje, para mim, olha, no meu ponto atual de conhecimento, não tá entrando, tá? Zumbido com esse poder de causar perda, nem zumbido com esse poder de causar Alzheimer. Agora, perdas auditivas não tratadas, sim, tem um poder de já 15 anos que isso é documentado. Sim, tem um poder de causar uma perda de memória. Aumenta o risco da perda de memória, vamos colocar assim. E por isso as perdas hoje, pelos profissionais que estão mais antenados com as pesquisas, a perda hoje tem uma tendência de ser reabilitada da gente indicar a reabilitação auditiva mais precocemente do que o que a gente foi treinado para indicar, tá? Ou seja, trocando em miúdos, a estimulação sonora com a prótese auditiva, com o aparelho auditivo, tem sido cada vez mais precoce, justamente para estimular via auditiva e cerebral, auditiva e cerebral, auditiva e cerebral, frequentemente para não deixar processos degenerativos entrarem em ação, tá? Mas achar que o zumbido causa perda, quem que era? R.L. Aguilar, tá? Não tô nesse ponto, tá? Beleza, vamos lá. Quem mais? Vamos lá, perguntas interessantes. Um paciente que escuta a orquestra. Orquestra é um som complexo, é considerado uma alucinose auditiva, pode ser, ou alucinação auditiva. Gente que escuta a orquestra, que escuta vozes, escuta hino nacional, música de igreja, tá? Com voz, sem voz. Existe, a gente tem duas pesquisas, uma tese de mestrado e uma tese de doutorado orientadas só nesse tema, tá? Alucinação auditiva, alucinose auditiva é um tema bem encantador. Tem um perfil de paciente que é mais propenso a isso. São mulheres na terceira idade, com perda de audição não reabilitada e com algum grau de depressão, do leve ao severo, tá? Então, a reabilitação auditiva faz parte do processo de tratamento da alucinação ou alucinose auditiva e tratar a depressão também faz parte desse processo, tá? Os dois fatores de risco. A gente já teve casos com gente que ouvia o Carinhoso, né? A música Linda de Morrer, ouvia Ave Maria, a música Linda de Morrer, mas o problema era o que isso significa. Será que eu vou morrer? Então, a interpretação da pessoa era muito mais poderosa para fazê-la sofrer do que ficar ouvindo a Ave Maria. Então, de alguma maneira, isso é bem complexo, eu vou só resumir. À medida que a pessoa vai perdendo a audição por várias causas diferentes, é como se o cérebro, a córtex auditivo, tivesse uma tendência de recrutar memórias pré-existentes de alguma fase significativa da vida da pessoa e colocar na pauta, tá? Então, eu já ouvi
gente falando eu ouço a estação de rádio que eu ouvia quando meu pai era vivo. O hino nacional, o hino do Corinthians, tinha um paciente que virou até piada dentro do meio da otorrinolaringologia, né? Cantos de igreja. Nossa, quase sempre é algo associado a uma memória afetiva. E dentro das músicas, já que você falou de orquestra, é muito interessante, porque tem gente que só ouve a sinfonia, tem gente que ouve a música completa, com a voz de mulher, com a voz de homem, etc, né? Sabe, tem um tenor, tem uma soprano, etc. É muito, muito interessante. Tem muita coisa ainda pra gente entender dentro desse contexto, mas o que eles têm em comum, em geral, é isso. Perda auditiva e depressão associadas, mais em mulher e mais em terceira idade, tá bom? E uma paciente que eu peguei, foi muito nítido isso, porque ela tinha perda auditiva bilateral simétrica e por questões financeiras, ela tinha escolhido colocar aparelho auditivo só de um lado. E daí a percepção da música dela era só no lado desprotegido da perda de audição, né? Então essa daí ficou muito, muito nítida. Mas enfim, bem interessante seu comentário. Quem mais, gente? Quem mais? Nem eu perco a minha fé. Isso aí, gente. Perder a fé pra quê? Um negócio que só faz bem. Sensibilidade a barulhos da fala. Criança de 12 anos pode ser emocional. Sensibilidade a barulhos da fala, a gente precisaria ver se seria algo na linha de hiperacusia ou seria uma seletividade que é bem costumeira nas crianças com misofonia, aversão a sons. Isso pode ser da fala, por exemplo, tem pacientes que se incomodam com gente que faz né, que são ou ciciam de alguma maneira, gente que antes de falar faz um movimento da separação dos lábios, gente que ao falar vai juntando saliva, visualização da saliva no canto da boca. Então eu tenho vários pacientes que se queixam da fala nessa questão, às vezes não é só a frequência, assim, o jeito de deixar escapar alguma sílaba, etc, tá? Mas sim, poder ser emocional, pode sim, tá? Quem mais? Também tenho fé que um dia esse zumbido vai embora, do nada como veio. Me recuso a acreditar que não tem cura. Então esse é um ponto interessante. De qualquer jeito, a gente, dentro dessa pesquisa de cura, quando a gente estava com 125 casos de cura, de pessoas que tinham tido zumbido, se consideravam curadas, 76% delas que chegaram lá falaram que a cura foi um processo gradativo. Tanto que a frase que a gente mais ouviu foi: um dia ele não estava mais lá, tá? Então sumir de repente não foi a maioria, tá? Aproveitando, mesmo que você tenha fé disso, em geral, o processo não é um dia eu tô com zumbido, outro dia ele some e não vem mais. Mas sim de uma melhora gradativa. E por isso eu também aprendi a pensar dessa maneira, que é pequenas melhoras que às vezes não satisfazem vocês, podem ser o começo. E daí quando a gente tem pequenas melhoras, a gente tem mais aqui a agradecer. Tem algo também bem vinculado à espiritualidade que eu acho, é a gratidão. Gratidão por pequenas coisas, inclusive melhoras que não são aquelas que você sonhava, mas que de fato aconteceram, por exemplo, de 20, 30% de melhora do zumbido, já são algo gostosinho, com certo potencial para acalmar o coração. Agora, quem tá na vibe boa, percebe isso, né? E agradece. Quem não tá, quem tá muito agitado, quem tá num perfeccionismo, como as pessoas falam assim: eu não nasci com isso, eu não posso ter isso. Ter isso é sinal de que eu não tô perfeito. São frases bastante pesadas para se carregar. Principalmente se a gente olha para uma outra perspectiva, que é 37% das crianças de 5 a 12 anos têm zumbido. 54,3% dos adolescentes de 11 a 17 anos têm zumbido. A questão é que a gente nunca soube disso, tá? Ou seja,
Mesmo que você não nasça com isso, é muito comum ter isso sem se alarmar, sem nem contar para os pais. E daí é por isso que a gente supõe que eles não tenham. Mas nada como chegar com uma pesquisinha que é o seguinte: senta aqui e vem me contar. Você ouve zumbido quando você está no silêncio, antes de dormir, naquele momento deitado na sua cama? E daí é nesse contexto que a gente se surpreende com as respostas dos jovens, né? E talvez a gente tenha coisa para aprender com eles, né? No sentido de ver que existe e não agregar logo de cara uma conotação tão ruim, tão típica do Google como os adultos agregam, né? Enfim, tão potencializadora de sofrimento, é isso que eu quero dizer. Beleza, vamos lá. Ops, nossa, eu dou uma clicada aqui pra cima, parece que vai umas 3. Vamos lá. Olha aqui, ó, pergunta interessante, já pro finalzinho da live. Doutora Tani, qual a relação entre cochilo e zumbido? Eu evito cochilar durante o dia, porque quando isso acontece, aumenta o zumbido. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Quem aí percebe... Ó, ligado aqui na minha pergunta, pra gente finalizar essa live. Quem aí percebe? Eu vou cochilar... Nossa, eu acordo, o zumbido piora. Ou eu dormi a noite inteira na minha cama. Quando eu acordo, o zumbido piora. Quero saber aí, quem é que piora com o cochilo ou quando acorda? Dando um tempinho para vocês, porque eu sei que tem uma latência. Beleza, esse foi um dos tópicos do Congresso de Zumbido do ano passado e deste ano. É isso aí. Olha aí quanta gente tem alguma associação. História rápida aqui, hein? Quando as pessoas me falavam lá atrás, sei lá, 15 anos atrás, já eu falava assim, eu cochilo no sofá, assim, ó, sofá, tô vendo jogo de futebol, meu pescoço cai. Né? Ou então vou lá cochilar naquele braço alto do sofá, assim, né? Então não deita e sim fica assim, ó, inclinado aqui. Eu sempre pensei que fosse coluna cervical. Até a pessoa virar pra mim e falar assim, doutora, mas o meu cochilo é na minha própria cama. É onde eu durmo a noite inteira, só que quando eu durmo a noite inteira, eu não tenho a piora do zumbido. É só quando eu durmo fracionado, uma fração do tempo, tá? E daí eu fiquei pensando, ferrou a minha teoria, né? Falei, deve discutir com os colegas, falei, talvez o sono normal tenha, o sono de noite inteira tenha algo a ver em termos de neurotransmissores de função cerebral diferente da soneca. E assim ficou minha dúvida, né? Muitos anos focada aqui nessa questão, até que no ano passado, na Irlanda, um pesquisador francês apresentou exatamente essa proposta. E segundo ele, ele também pensou na cervical, mas a maior associação que ele conseguiu definir é que os pacientes com essa queixa, eu cochilo e eu pioro, são muitas vezes portadores de ronco e ou apneia do sono. E aí se viu que a maioria das pessoas que pioram no cochilo também pioram do zumbido depois da noite inteira. Aquele paciente que eu citei, que eu falei, ele estragou o meu raciocínio, ele é uma exceção. E obviamente tem mais do que uma causa. Mas para quem piora, a primeira coisa para pensar é, se não for aquela coisa da cabeça cair e, né, de dar uns tranquinhos e de fato pegar a cervical, pensar em ronco e apneia. Tem gente que não sabe que ronca, que precisa, e mora sozinho, não sabe se ronca ou se tem apneia. Precisa de alguém para perguntar, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu não. Agradeço a Deus por tudo
Tudo do maior ou menor acontecimento. Que bom, você tá falando aqui da sua fé, né? É isso aí. Meu marido acorda e fala que começou mais alto do que de costume. É isso mesmo. Eu durmo e fico feliz porque não ouço nada. E quando acorda, o chiado aumenta. Então, se não for do cochilo, Van Mick, outras causas de piora do zumbido matutina são apertamento, bruxismo do sono. Então, essa é toda uma ginástica involuntária, difícil de controlar. E as pessoas que têm bruxismo do sono precisam de algo para amenizar essa contratura muscular. Tá? Às vezes o dentista tem algo para indicar, às vezes precisa ver se o próprio apertamento não é efeito colateral de um remédio controlado, tá? Picos de hipoglicemia que acontecem enquanto a gente dorme, quando a última coisa que a gente comeu antes de deitar é algo com potencial de fazer o pico de insulina que eu respondi ali para outra pessoa, tá bom? E a questão da oxigenação, que a apneia literalmente tirar a gente da tomada, né? Com a nossa fonte de energia elétrica, que não é elétrica, né? A nossa fonte de energia de oxigênio da tomada várias vezes por noite. Arranca da tomada, depois liga. Arranca da tomada, depois liga. Arranca da tomada, depois liga. Que aparelho que vai durar bem dessa maneira? Lembrando sempre que o ouvido é o ponto fraco, né? É o nosso ponto fraco. É como se fosse... um cabo de guerra, e o ouvido não tem força para ganhar a luta, a batalha diária quando ele não recebe oxigênio de uma maneira mais contínua, tá bom? Então, fechando aqui hoje para vocês, gente, essa sessão de perguntas e respostas, torcendo para que vocês possam levar para casa algum conhecimento, agradecendo de novo meu trio lindo aqui de fonos, a Flávia, a Annelise e a Heloísa, desejando super boa viagem para Ana Lúcia. No domingo que vem a gente tá junto, tá? Eu vou deixar sempre para vocês uma enquete, ou no sábado ou no domingo de manhã, perguntando o que vocês preferem. Vocês querem que hoje eu faça uma sessão de perguntas e respostas, porque eu consigo abraçar mais dúvidas de muita gente, ou vocês querem que eu faça uma demonstração de atendimento? A gente pega um desconhecido, dá uma oportunidade, faz as perguntas da primeira consulta e tudo que a pessoa fala eu traduzo aqui para o grupo do que é importante para cada um de vocês saberem. Então hoje ficou bem pau a pau, mas ganhou perguntas e respostas e aqui estou eu dando vazão a isso, tá bom? Um beijo no coração, bom restinho de domingo, sintam-se abraçados e assistam a live, reassistam, enviem para as pessoas. Vamos fazer esse contexto melhorar. Mais gente que sofre sabendo de zumbido e mais profissionais que atendem podendo realmente ajudar mais, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau!